paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é bom, deu essa oportunidade, né? De estarmos na casa do Senhor, orando, glorificando e reconhecendo que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Amém, Jesus. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, e as nossas vidas foram feitas para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Também vamos orar e exaltar o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, louvar a Ti, te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que estamos na Tua santa e gloriosa presença, na qual o Senhor tem nos sustentado, Pai, com a força, Pai, do Teu poder. O Senhor tem nos guiado, Senhor, as nossas vidas, Pai, através do Teu Espírito Santo. O Senhor tem aberto os nossos olhos, ó Pai, tem dado entendimento, tem nos dado sabedoria, tem nos dado graça, meu Pai. Dias de batalha, dias de grande dificuldade, mas sabemos que o Senhor tem agido com poder, tem agido com glória, tem feito a diferença nas nossas vidas, na vida daqueles que têm crido, Pai, no Teu poder. Jamais, ó Pai, tem sido esquecido, Senhor, por Ti, mas tem vivido uma vida digna, uma vida fiel, uma vida, meu Pai, abençoada, meu Pai, pelo Teu grande amor e pela Tua presença, meu Pai, que foi manifesta, Pai, na cruz do Calvário, pela Tua igreja. Essa igreja é viva, essa igreja é linda, essa igreja que vem adorar a Ti, Pai, na beleza, meu Pai, da Tua santidade, Deus. O Senhor quebrou as barreiras e impedimentos, desarmou as pendências contra as nossas vidas, e hoje nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. Dizemos, ó Pai, que nós te amamos, adoramos a Ti, Pai, e reconhecemos que o Senhor é o sustentador de todas as coisas, Pai. O Senhor continuará segurando pelas nossas mãos, continuará, Senhor, abençoando as nossas vidas, porque o Senhor já deu vitória, Senhor, na Tua igreja, na cruz do Calvário, e tomamos posse dela, Senhor, em todas as mentes, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e operando, Senhor, Pai, ninguém pode impedir, Pai. Ah, Senhor, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Fala, meu Pai, aos nossos corações, não que queremos ouvir, mas tudo quanto o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Eu quero ler junto com os irmãos no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Amém? Amém. Diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço, esse sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreceram por seus sonhos e as suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei,
num sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e ele disse: sonho é esse que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e seus irmãos se inclinar perante ti em terra? Amém? Amém. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Deus Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua palavra. Sempre seja louvado. E antes de entrar na palavra, eu quero contar uma alegoria para os irmãos. Glória a Deus. Alegoria que lá na fazenda nasceu 3 patos. E um dos patos, ele subia no barranco, ele se jogava, ele queria voar. Aí os outros irmãos falaram assim: você está doido? O pato não voa. A gente é rasteiro aqui. E o pato falou: não, eu vou voar assim, eu tenho asa, é só bater firme mesmo que nós vamos voar. Ele tentou a primeira vez, ele caiu, tentou a segunda vez, caiu, só que quando foi a terceira vez ele já saiu voando. Voou uns 5 metros, caiu, daqui a pouco ele firmou e eu só andava por cima, só voando. E olhando lá para baixo dos irmãos. E os irmãos a cada dia comendo. E come o milho, e come uma minhoca, e bebe água, e está lá na represa, lá só nadando, na vida boa. Aí o pato que voava, vou lá, fiquei junto com meus irmãos lá um pouco lá, chegou lá com os irmãos, falou: vocês têm que tentar, você viu que a gente tem asa, você viu que eu vou? Aí os irmãos falaram assim: rapaz, você está tão magrinho, você está tão sequinho, nós não, está tudo gordão aqui, forte, que a gente come, a gente tem um lago aqui para nós nadar, agora você fica só voando aí. Vem ficar aqui conosco. Ele falou assim: não, eu vou preferir ficar voando. E olha como que é fácil voar. E batia as asas, saia voando, daqui a pouco está lá no alto, só pairando. E os outros patos estão lá, mas é fogo mesmo. Vem de ficar com a gente aqui, tem um lago para nadar, tem uma minhoquinha fresca, tem um milho fresquinho para nós comer também. E nós olhamos, irmãos, que quando chegou a data lá festiva, que é o tal do Natal, o dono da fazenda falou assim: nós vamos matar os patos aí, para comer e para servir para os outros que vai estar junto conosco aí também. E nós olhamos que o irmão magrinho, que ficava só em cima, estava lá junto com eles também. Como se diz, meus irmãos aqui junto com eles, né? Mas aí quando o dono da fazenda chegou lá para pegar o pato, ele já, como se diz, eu sei voar, saiu voando, escapou da morte. Agora os outros que não sabiam voar estavam gordão, porque vivia na carne, vivia na facilidade. Aí é como se não teve força para correr, o dono foi lá e pegou. Aí no que pegou, passou a faquinha no pescoço, como se vão fazer um pato assado, um pato com laranja. Sabe o que é isso aí? É que a gente vive para comer. Toda hora é pensar na comida. Eu quero comer, eu quero beber. E o outro patinho não, falou: não. Eu lá de cima, a hora que eu vejo minha comida que eu desço, como e volto de novo lá para os ares. Nada de ficar em terra. Ficar em terra é costume. Ficar em terra é ser presa fácil. E eu jamais vou ser presa fácil. Porque é determinação, eu vou voar. E ele voou. E os outros que não voam virou comida para o povo na festividade, na época do Natal. Assim é minha vida e a sua vida também. Muitas vezes nós ficamos aí, só no desfrute da carne.
E esquecemos, deixamos de orar, deixamos de consagrar nossas vidas a Deus, deixamos de se entregar a Deus. Como hoje é dia de oração, era para estar todos aqui em oração, porque é a oração que vai trazer a fé para nós. Como se diz, olha, eu tenho determinação, eu vou voar, e o papo saiu voando. Mas se eu não tenho oração, como é que eu vou ter fé? E se eu não tenho fé, eu caio na fraqueza. O adversário, na hora que ele vê a minha vida como se é presa fácil, não tem oração, não tem fé, não tem leitura bíblica, não tem comunhão com Deus, é presa fácil. A senhora que vê, já prendeu o crente. E quantos nesse ano, como está dizendo, olha, o pessoal fala, o ano de 2025, quantos não se perdeu nesse ano? Quantos eu não vi aí jogado para a rua, até pastores na porta de boteco, que tinha a palavra do Senhor Jesus. Sabe por quê? Cadê a oração? Cadê a fé? Cadê a perseverança? Cadê a esperança? Cadê a comunhão com Jesus? A gente vai deixando. E se nós vamos deixando, Deus não tem comunhão com aquele que deixa Ele. Deus não tem compromisso comigo, não tem compromisso com você. Deus só vai ter compromisso comigo se eu tiver compromisso com Ele. Amém, Jesus. A oportunidade que Deus me deu, agora eu tenho que querer. Senhor, eu quero fazer a diferença. E se eu quero fazer a diferença, o Senhor fala, então eu quero também. Aí acontece o milagre, acontece a mudança. Deus faz a promessa, Deus dá sonhos, e nos sonhos Deus faz realizar na minha vida e na sua vida. Mas isso é o quê? Compromisso com Deus, virtude com Deus. E quando Deus escolhe, não adianta, irmãos. Nós temos que se prostrar diante do Senhor Jesus. Se Ele escolheu eu para uma obra, escolheu você, nós temos que se entregar para Ele. Como nós olhamos aqui, entrando na mensagem agora, porque o Patinho, né, que foi determinado, que viveu ali em oração, que viveu na fé, escapou da morte. Mas o que viveu na carne, morreu e foi ser carne para a boca dos outros. E que nós queremos sempre ser mais do que vencedor, então nós temos que estar sempre em oração. Amém, Jesus. E nós olhamos aqui no capítulo 37 de Gênesis, como nós lemos a história, né, de Jacó e sua família, a sua casa. E nós olhamos que José tinha 17 anos. 17 anos, e o pai estava dizendo, olha, você vai até os seus irmãos e tragam notícias. E nós olhamos aqui que José sai de Hebrom e está dizendo que os irmãos estão em Siquém. E quando José está no caminho, outros viajantes assim, já está meio perdido no caminho, mas os seus irmãos foram para Dotã. É como se diz, é um pouco mais longe, mas é como se diz, eu vou acompanhar vocês, porque vocês estão indo para lá, eu também vou, porque eu quero encontrar meus irmãos, a pedido do pai. Mas só que José tinha revelado um sonho para os seus irmãos e para o seu pai. Ele estava dizendo, olha, eu sonhei que nós estávamos no campo atando os nossos feixes, e o meu ficou em pé, e os vossos se inclinaram diante do meu. Aí os irmãos estão dizendo, você vai reinar sobre nós? É como se diz, os irmãos que trouxeram a revelação para José. José não estava não tinha o entendimento, mas os irmãos disseram, olha, você está achando que vai reinar sobre nós? Veio ódio, veio ciúmes, veio a inveja, porque como se diz, jamais nós vamos se prostrar diante de José, jamais nós vamos adorar José. E nós olhamos que era uma família, irmãos.
É uma família. E era o menor de casa. Ainda depois tinha o Benjamim. Os maiores, que era para cuidar do seu irmão, que era para zelar por eles. E quando José está chegando perto dos irmãos, os irmãos estão dizendo: ah lá o sonhador. Ele sonhou que nós íamos, como feixe, se prostrar diante dele. Ele sonhou que o sol e a lua também se prostrar diante dele, como seu pai e a mãe iam se prostrar diante dele. Aos irmãos reunidos, está dizendo: olha, vamos matar José. Aonde chega a inveja, aonde chega o ciúme, aonde chega a adversidade no coração do ser humano. E já, como que se diz, olha, vamos matar. Chegou o Rubem e falou: não, ele é nosso irmão, é nossa carne, lança nessa cisterna aqui, ó. Mas mesmo assim, não tiveram misericórdia. Lançaram José na cisterna, um buraco profundo. Vai saber quantos metros tinha, se era 4 metros, se era 5 metros. Como é que não estava esse buraco lá dentro? Você tinha lagarto, você tinha escorpião lá dentro, você tinha aranha. Jogou o menino lá dentro, de 17 anos, longe do pai, que o protegia, que o amava mais que os outros. Então, sempre nas nossas vidas, quando nós começamos a destacar, entra a inveja, entra o ciúme e vão querer matar as nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo: se eu tiver em oração, se eu tiver comunhão com Deus, o adversário cai por terra e Jesus dá vitória, porque Ele escolheu a minha vida, Ele escolheu a sua vida para fazer a diferença. E para fazer a diferença naquilo que Deus quer, a gente paga um grande preço. Preço de sofrimento. Sofrimento. Você sabe o que é ganhar uma túnica talar de manga comprida, colorida? Porque só quem vestia essas vestes, túnica talar de manga comprida, colorida, era só os filhos do rei, as filhas do rei. Então, se José ganhou, como que se diz, ele é filho de rei, ele é filho do príncipe, é o destaque. Quando a gente começa a se destacar, as coisas começam a mudar na minha vida e na sua vida. Se você está louvando o Senhor, está destacando, a inveja, o ciúme, uma perseguição contra a tua vida. Se você está pregando, a sua mensagem está causando efeito, inveja, ciúme contra a tua vida. Mas qual que é a proximidade? Eu estou em oração. Aleluia! Eu estou revestido da glória, estou revestido do poder do Senhor Jesus. E nada vai bater minha vida, sabe por quê? Eu estou revestido da glória do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para mim e para você que mal nenhum chega à tua tenda. Não chega inveja, não chega encantamento, não chega coisa ruim, sabe por quê? Eu estou brindado com a presença do poder do Senhor Jesus. Você está blindado. Aonde o Senhor mandar, você vai. E o que o Senhor falar, faça, você faz. Sabe por quê? Você tem oração, você tem reserva. Mas agora, se eu não tenho oração, eu não tenho comunhão com Deus. A hora que eu vejo um problema, eu não vou saber reagir. Eu vou reagir na carne. Por quê? A oração vai me deixar eu espiritual. Ela vai me aproximar de Deus. E quando nós se aproximamos de Deus, nós vimos que ao primeiro passo, nós recebemos uma túnica talar de manga comprida. No meu caso e no seu caso, nós recebemos as vestes brancas, porque o Senhor nos livrou das vestes do pecado, para dizer: olha, tem vestes resplandecentes. Mas o Senhor está dizendo aí: não deixa o ímpio jogar lama nas suas vestes. Como nós aprendemos aqui em Isaías 57, 20, 21, que o ímpio não tem paz, ele é inquieto, ele é imprudente e anda esparramando lama para todo lado. E se nós se deter no caminho do pecador, se nós ouvir o pecador, se nós se assentar na roda dos escarnecedores, essa lama vai pegar em nós
e nós vamos perder as vestimentas brancas que Deus deu para nós. E Deus não vai poder fazer nada, porque quem toma a decisão é eu e você. Se eu quero ser abençoado, se eu quero fazer a obra de Deus. José está lá dentro da cisterna. Judá está dizendo: olha, está vindo lá uma carruagem dos ismaelitas, vamos vender ele, porque ele é nosso irmão. Não vamos matar, não vamos deixar ir. E é o primeiro momento, quando tira José lá de dentro do buraco, a nossa alegria, como se diz: ufa, eu não estou mais na escuridão, os meus irmãos me tirou. Dá aquela vontade de chorar, querer abraçar os irmãos, mas os irmãos, sai para lá, sonhador. Como se diz: você vai ser vendido, porque o que você sonhou não vai acontecer. Nós não vamos se prostrar diante de você. A gente acha que está empurrando, vendendo, mas nós estamos cooperando para trabalhar para o agir de Deus. Os irmãos acham que nós está vendendo José, nós está se desfazendo de José. Não, eu estou cooperando para a obra que Deus está para realizar. Aleluia! Por quê? Quando Deus está operando, ninguém pode impedir, irmãos. Ninguém impede. Os irmãos de José acharam que estavam impedindo José de ser um grande sonhador. Como que se diz? Já seca as lágrimas, como se diz: eu estou tão aliviado, vou sair do buraco. Os meus irmãos estão aqui, eu estou me sentindo seguro de novo. É assim que a gente quer, porque é como família. A gente passa por uma dificuldade, dá um abraço na gente, a gente fala assim: poxa, eu estou me sentindo tão confortável. Eu passei por uma luta tão grande, mas agora estou sentindo abraçado, estou sentindo confortado. Mas ao mesmo tempo que ele está se sentindo confortado, já chega lá, já ata a mão dele, já, como se já põe na carruagem e já segue caminho. Como que se diz? Rúben, Judá, Zacar, Levi, ninguém responde, irmão. Aqui, triste, é triste. É triste porque é família. A gente acha que está junto conosco, mas quando a gente se destaca, a inveja, ela quer comer a gente do alto da cabeça à planta dos pés, porque a pessoa não quer ver a sua felicidade, ele não quer ver a grandeza de Deus na sua vida, ele quer que você fique prostrado, derrotado e vivendo de miséria e viver de migalha. Mas Deus escolheu a minha vida e a sua vida para levantar na terra e fazer a terra nos vivente. Então tem que ter oração, tem que ter fé, tem que ter certeza de que Deus é conosco. Então Deus escolheu, então tem que acontecer, Jesus. O que tem que fazer? Eu tenho que orar? Então eu vou orar. Eu tenho que jejuar? Eu vou jejuar. Eu tenho que ler a Bíblia? Então eu vou ler a Bíblia. É uma batalha? É uma batalha, mas Jesus já me deu força, Ele já deu coragem, Ele já deu determinação. E muitas vezes nós não tomamos posse do que o Senhor Jesus nos deu. Não tomamos posse. Sabe por quê? Nós ficamos acomodados. Acomodados naquilo que recebemos da parte do Senhor Jesus. Imagina José, recebeu a túnica, os irmãos tiraram a força, e como se desmataram o bode, molharam ali no sangue do bode, e quando chega lá para o pai, fala: olha, uma besta fera atacou José, mas não levaram o corpo. O pai fez, só levaram a túnica molhada de sangue. E o pai fica pranteando lá 40 dias e 40 noites, lamentando um filho que ele amou, que ele deu um presente ali, aquela túnica. Na terra parece que estava tudo perdido, mas o que estava ligado no céu eram os acontecimentos das últimas horas. As últimas horas de José. Qual que é a última?
última hora de José. José está para chegar no Egito. Sempre quando nós temos um sonho grande da parte de Deus, você também tem que se preparar para passar por grandes tribulações, porque grande é a obra de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Quantos adversários você não vai enfrentar? Senhor. Quantas lutas não vamos enfrentar? Mas nós sabemos que Deus, Ele está à nossa frente. É Ele que quebra o arco, quebra a lança, lança o cavaleiro e aquele que está sentado no chão, por quê? Ele nos escolheu. É Ele que dá vitória às nossas vidas. A arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua maligna contra as nossas vidas não prosperará. Porque em juízo tu as condenará, porque é a herança dos escolhidos de Deus. Quantos filhos Satanás não se levanta contra as nossas vidas, levantando, caluniando, defamando, querendo que a gente fique prostrado no chão, derrubado, sem vida, fracassado. Mas nós sabemos que a nossa vitória foi dada lá na cruz do Calvário. Aleluia! Se a vitória foi dada, eu vou viver essa vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não preciso esperar chegar o ano 26 para falar, vai ser um ano diferente, um ano de vitória. Não! Em todo momento já é vitória na minha vida e na sua vida. Quem determina a vitória na minha vida e na sua vida? É eu e você. De que maneira eu quero viver? Eu quero viver cheio de oração e cheio de fé. Então a sua vida já está abençoada. A sua vida está transformada pelo poder de Deus. Sabe por quê? É decisão, irmãos. E a decisão está dentro de nós. Tem as batalhas, mas eu vou olhar para a dificuldade? Não, eu tenho que olhar para Cristo. Aleluia. Porque foi Ele que chamou eu para a obra. Foi Ele que deu os sonhos para mim. E como José, o sonho foi para José. O sonho não foi para Rubem, não foi para Levi, não foi para Zacar, não foi para Dan. Não, o sonho foi para José. Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas o povo que escolheu e se coloca na brecha para ser usado por Deus, Deus faz milagres e maravilhas nas nossas vidas. Deus faz a diferença. José já está em praça pública no Egito. Você sabe o que é estar lá no Egito como escravo, sendo vendido? E José, a Bíblia diz que ele é um rapaz bonito, um rapaz cheio de virtude, porque o povo de Deus é um povo bonito, um povo alegre, um povo cheio de vigor. E nós olhamos aqui, pela palavra do Senhor aqui, que Potifar chega lá e compra José. Mas por que estava comprando José? Quem estava mandando comprar José? Quem estava mandando comprar José era a esposa de Potifar. Compra ele. E no mesmo tempo Satanás está dizendo, compra ele porque o sonho dele é muito grande e o sonho dele não pode acontecer. Mas operando Deus, ninguém pode impedir. Aleluia! Aí Satanás quer bloquear os sonhos, mas o Senhor está dizendo, não, foi eu que coloquei o sonho. E se eu coloquei, eu vou fazer cumprir. Glória a Deus. Vai comprar? Compra lá. Compra José. José vai para a casa de Potifar. E chega lá na casa de Potifar. Ele é o governante da casa. Potifar falou, ó, tudo aqui pertence a você. Você compra, você vende, você faz tudo o que lhe aprouver. E nós olhamos que aquele que é nascido de Deus, tem a visão de Deus, aonde ele coloca a mão, prospera. Aonde você colocar a mão, prospera. É como eu estou falando, você tem que ter determinação, você tem que ter garra, você tem que ter vontade de querer vencer. É uma ganância espiritual. Porque ganância financeira na terra, quantos não tem? Que quer ter 5 carros, 10 casas, tanta coisa, mas essa ganância nós temos que ter espiritualmente. Porque quando tem essa ganância, eu quero me aproximar de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero que o Senhor me encha da sua glória, da sua bondade. Deus está dizendo, seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Deus derrama, Deus capacita. Dentro da casa de Potifar, prosperou a casa do homem.
O que o homem não juntou em tantos anos, em pouco tempo que José estava lá, ele prosperou. Prosperidade. Mas a gente continua descansado? Não. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar de olho, eu tenho que estar vigilante. E eu tenho que estar em oração. Sabe por quê? Porque o sonho que Deus colocou dentro de mim, colocou dentro de você é grande. E Satanás está doidinho para tirar esse sonho dentro de nós. E ele vai fazer de tudo para bloquear esse sonho na minha vida e na sua vida. Foi diferente na vida de José? Não. A mulher de Potifar viu aquele menino jovem, bonito de vigor, como se diz, o meu velho já está arruinado mesmo, vou pegar esse menino aí. Deita-te comigo, não só uma vez, mas várias vezes, mas aquele que está com os pés na terra, mas está com o coração ligado no trono, como se diz, sai para lá, Satanás, quer nada, não, eu tenho algo com Deus. Glória! Fuja da mulher. A Bíblia diz: existe o diabo e ele fugirá de nós. A mulher você não resiste, não, você corre dela. Você fala: Senhor, me dá asa que eu estou voando. Sabe por quê, Senhor? Eu tenho um compromisso contigo. Amém, Jesus. Ainda que na casa de Potifar ela tentou novamente, agarrou nas vestes, segurou e gritou. Ele tentou me seduzir. Calúnia. E a calúnia vai nos ossos, irmão. Não tem remédio para calúnia. O Egito, que era a capital do mundo antigo, tinha remédio para todas as coisas, menos para os ossos. E ele sentiu o quê? Caluniado de uma coisa que ele não fez. A terra não foi testemunha dele, mas os céus foi testemunha dele. Sabe por quê? Eu não estou preocupado com o que o homem está pensando aqui na terra. Eu estou preocupado com o que Deus está olhando na terra, a minha sinceridade, a minha determinação e a minha vida com Deus. Porque muitas vezes nós nos preocupamos aqui com o homem, o que o homem vai falar, o que o homem vai dizer. Não, nós temos que nos preocupar com o que Deus está achando na nossa vida. Senhor, o que o Senhor está achando, meu Pai, da minha vida, diante desse aqui na face da terra? Tentaram me caluniar, Senhor, me lançaram na cisterna, me venderam na praça pública, mas, Senhor, são tantas lutas, são tantas dores, mas sabe por quê? Isso é o preço de um sonho, irmãos. Quanto maior o sonho que Deus depositar na sua vida, maior é a luta que você vai passar, mas o Senhor está dizendo: eu estou passando com você na batalha. Amém. Eu estou passando com você nessa dificuldade. Sabe por quê? O Senhor já assinou a tua vitória, Ele assinou a vitória na vida de José. É uma batalha? É, mas eu tomo posse dela. Eu vou ser mais que vencedor, em nome de Jesus. José, como se diz, Senhor, eu venci o pecado de frente agora, Senhor. Agora é hora do Senhor dar um abraço em mim aqui e falar assim: vem, você está livre. Porque quando a gente vence a dificuldade, a gente vai agora. Mas quando ele tenta dar risada, as mãos dele já recebem as algemas lá de Potifar. Porque a calúnia que condenou ele às masmorras, preso nas masmorras por algo que não fez, e você fica relutando: Senhor, mas eu tenho sofrido tanto, é tanta luta, é tanta dor, é tanto sofrimento. Agora essa calúnia que deixou eu por terra, deixou eu sem força, deixou eu quebrado, Senhor. Mas isso é um quê? É uma preparação dos sonhos que Deus tem na sua vida, né? A gente enfrenta a calúnia, a gente enfrenta a cisterna, a gente é vendido muitas vezes. Às vezes a pessoa nem vende, a pessoa quer dar mais. Porque a pessoa não quer ver a gente prosperar, não quer ver a gente ser usado por Deus. A pessoa quer que a gente anda prostrado, caído, derrotado, sem vida. Mas se o Senhor escolheu para fazer a diferença, a responsabilidade é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós simplesmente temos que andar junto com Deus. As dificuldades
as línguas contra as nossas vidas, vai bater toda hora. Isso é verdade, Pai. Preso nas masmorras, como se diz, longe do Pai, longe dos irmãos, longe da casa de Potifar, que ele estava dominando tudo e todas as coisas. Por causa da calúnia, ele foi lançado na cisterna. É o preço dos sonhos, é o preço das coisas grandes que Deus tem para nós. E o sofrimento vai gerando na nossa vida, e muitas vezes a gente não compreende, Senhor, mas eu estou sofrendo tanto. Por causa da obra que Deus tem na minha vida e na sua vida. Deus é o sustentador, é o que cuida de nós. E temos que continuar o quê? Perseverando sempre, lutando. Porque o Senhor já trilhou os caminhos da vitória para nossas vidas. Deus, Ele é perfeito. E Ele sabe como trabalhar as nossas vidas. E Ele sabe como nos dar vitória. Glória a Deus. Dois jovens têm um sonho lá dentro do calabouço, onde José está preso. Como se diz, Senhor, eu estou preso aqui, mas a nossa comunhão ainda é a mesma, Senhor. Eu ainda te adoro, eu exalto o teu nome, eu guardo minha fidelidade, Senhor, diante de ti. Ainda que tentaram me matar, me vender, caluniaram, mas ainda eu sei que o Senhor olha por mim. O Senhor zela pela minha vida, Senhor. O primeiro sonhador chegou até José e disse: eu tive um sonho. E José disse: como um sonho? Ele está dizendo: olha, eu sonhei com 3 cachos de uva, e eu pegava esse cacho de uva, espremia na taça e levava para o rei. E José disse para ele: olha, essa visão, esse sonho que Deus te deu, está dizendo que daqui a 3 dias você vai voltar a servir o rei. E quando você estiver na presença do rei, você não esquece de mim não, fala de mim lá para o rei. E nós olhamos que o outro também teve outro sonho e disse: olha, José, eu tive um sonho e sobre a minha cabeça tinha uma cesta, tinha vários tipos de bolos, de pães, e vinham os urubus e picavam tudo que ele ia comer. Aí José diz: olha, seu sonho não é bom não, seu sonho está dizendo aí que daqui 3 dias o rei vai dar uma festa e ele vai arrancar a sua cabeça e os urubus vai te comer. E a gente não gosta de ouvir coisa ruim, a gente só quer ouvir coisa boa. A gente quer só ouvir o sim, sim, sim. Quando ouve o não, dá dificuldade nas nossas vidas. E passa 2 anos, irmão. Passa 2 anos e José está lá ainda nas masmorras lá. Está lá no buraco. Mas ainda que estava lá, tinha coisas mudadas lá dentro. Tinha pessoas alcançadas ali por José, porque onde José está, José faz a diferença. Você é o José de Deus, eu sou o José de Deus. Aonde que a gente estiver, a gente vai engrandecer o nome do Senhor. Dizer: ó, Deus que revela os sonhos, está na minha vida, e Ele está revelando coisas grandes na tua vida também. Amém, meu Senhor. Coisas grandes Deus tem feito. É verdade. E quando passa 2 anos, Faraó tem um sonho. Ele sonha lá que sete vacas magra, esquelética, e tem também 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras comem as gordas e continuam magrinhas. E o faraó não entendeu. E ele falou assim: eu estou vendo também
os pés de milho aqui, seco, mirrado. Mas também tem os 7 lá, cheio, robusto, como se diz, um comendo o outro, e eles continuavam fininhos, continuavam sem virtude. E o menino falou assim: olha, teve uma época eu tive lá uma visão, lá um sonho, e eu fui lá e comecei com o tal de José, está lá nas masmorras lá. E ele falou que em 3 dias eu ia vir servir o Senhor aqui. E o sonho dele deu certo, que no 3º dia eu estava aqui servindo o Senhor. Falou assim: ó, vai lá e chama esse José para mim. Aí vai lá, apara a barba de José, acerta o cabelo, bonitinho, põe roupa de José, e ele vai estar na presença do faraó. Da glória. Sabe o que é isso aí? Os sonhos de Deus jamais vai se apagar na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Deus escolheu para realizar o sonho dele na minha vida e na sua vida. Aleluia! E o Senhor, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E ele estava na frente de Faraó. E quando ele está na frente de Faraó, ele está dizendo: ó, o Deus dos céus é que revela os sonhos. O Deus dos céus. Glória a Deus. Se ele criou os céus, criou o mar, criou a terra seca, ele criou essa oportunidade para estar na tua presença, que é agora. Glória a Deus. E quando o sonho é falado para José, José está dizendo: olha, essas 7 vacas gordas aí são 7 anos de abundância. Vai ter tanta coisa no Egito que o Senhor não vai ter, como se diz, não vai ter nem espaço para pôr tanta coisa. Mas só que essas 7 vacas magras, se não souber cuidar desses 7 anos de abundância, vai ficar seco, que não vai nem se lembrar da abundância que teve. E essas 7 espigas gordas representa a colheita que é abundante. E essas 7 espigas finas, magras, é como se diz, um dia teve, hoje já não tem mais. E Faraó disse: o que eu tenho que fazer? O Senhor tem que arrumar uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe administrar, para quando tiver os 7 anos de abundância, o Senhor armazena tudo, e depois negocie tudo, e o Egito vai passar pela fome que vai vir sobre a terra, com abundância e servindo os outros países. E ele disse: aonde eu acharia uma pessoa tão sábia como você, José? Então você vai ser o governador aqui na terra. Aleluia! Então nunca houve governador. José foi o primeiro governador na terra do Egito, por ordem não de Faraó, mas por ordem do Senhor Jesus. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Senhor, irmãos. Ele chamou nós para a batalha. Se Deus não deixou ser prostrado, caído, vivendo de migalha. Não, o Senhor tem abundância. Mas para essa abundância, eu tenho que querer Deus. Se eu quero Deus, eu tenho desejo de Deus. Aí quando eu tenho desejo, o Senhor vai, ó, Ele coloca você na frente do faraó. Quando você está na frente do faraó, fala: não tem outro sábio que nem você, não. Você está como administrador, como governador. Você manda em tudo, José. Em tudo. Só aqui no trono que eu sou maior, mas o meu anel aqui, ó. Colocou o anel na mão de José. Oh, Jesus da glória. Sabe o que é isso aí? O anel é aquele que assina qualquer documento para pagar, para vender, para libertar. Dizendo: ó, está na sua mão, José. É o poder, irmão. José passou 13 anos passando por luta, por dificuldades, sofrimento, sozinho, longe do pai, já não tinha mais a mãe, que a mãe morreu. Imagina a dor, a dificuldade. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem expressar, falar assim: eu quero falar. Não tem ninguém para te ouvir. E quando é para ouvir, a pessoa não tem nada de bom para te falar, como se sua vida está arruinada mesmo aqui. Já venderam você, então você não é coisa boa, não. É luta, é batalha, porque é o preço do sonho, o preço do sonho é alto. Mas quando ele recebe a exaltação do faraó, ele já recebe o anel, põe na carruagem do rei e sai marchando a cidade.
Esse é José. Mudaram o nome dele. Chamaram, você não é que você vai ser José, mas você vai ser Zafenate Paneato. Sabe o que é Zafenate Paneato? Aquele que dá a vida, aquele que dá alegria, Glória a Deus. virtude, irmão. Isso aí é só quem anda com Deus para receber isso. Recebeu a filha do rei para casamento. Teve um casamento abençoado. E quando ele está como governador, ele tinha autoridade para matar, para destruir, para fazer o que quisesse. Mas aquele negócio, quando eu passo pela luta, eu passo pela dor, eu vou compreender você. Eu vou sentir a sua dor, eu vou sentir a sua fraqueza, eu vou poder te ajudar. Porque se eu não passo pela dificuldade, se eu não passo pela dor, eu jamais vou me importar com você. Eu vejo você caído, passar de largo, como você diz, é só mais um. Mas quando a gente passa pela dor, pela dificuldade, pela tristeza, a gente se compadece. Você ora, você vê, você fala, poxa, Jesus, dá para ajudar, dá para estender a mão. Está faltando isso hoje no nosso meio. Faltando esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Como José recebeu essa misericórdia da parte de Deus. E quando nasce o filho, Efraim e Manassés, ele coloca o nome lá, Efraim. Deus é fiel. Deus é fiel na jornada, irmão. Pode passar por todas as batalhas, mas o Senhor está dizendo, eu sou fiel na sua vida. Eu sou fiel na sua vida. Aí, Manassés, ele está dizendo assim, Deus me fez esquecer todas as lutas, todas as batalhas, todas as dificuldades que eu passei. Deus me fez esquecer. Deus, Ele apaga na nossa alma o nosso sofrimento e coloca o quê? Alegria, coloca bondade. Sabe por quê? Porque nós somos representantes da glória do Senhor na face da terra. E Deus, Ele usa um como governador, porque Ele sabe que lá atrás, se Ele não tivesse levantado José aqui, Jacó perderia todos os filhos. Todos os filhos morreriam de fome. E quando a fome apertou, Jacó falou assim, ó, lá no Egito tem comida. Então vai lá no Egito, busca comida. E quando chega no Egito, José reconheceu todos os irmãos. Mas não pode falar, vocês são meus irmãos. Ele tinha autoridade para matar, mas ele amou. E ele disse, olha, coloca comida para eles. E coloca o dinheiro tudo na boca do sábado de volta para eles. Sabe o que é isso aí? É amor. É amor. Ainda que vocês quiseram me matar, vocês quiseram tirar da face da terra, mas vocês cooperaram para que esse dia de hoje acontecesse para a preservação das vossas vidas. José representava o próprio Jesus, porque nós estávamos mortos no nosso pecado. O Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. Nós podemos dizer, Jesus, eu Zafenate Paneá, aquele que dá a vida. Jesus deu vida para mim, deu vida para você. E agora a gente não consegue estender a mão para o necessitado. Não consegue dar um prato de comida para um que está passando a fome. Como se está, o problema é dele. A dificuldade é dele. Muitas vezes a gente se vê assim. Olhamos somente para nós e esquecemos do necessitado. Mas José não viu dessa maneira, não. Põe a comida aí no saco aí, ainda põe o dinheiro de volta aí. E os irmãos estão dizendo, é o nosso pai Jacó. E José disse, quantos irmãos vocês são?
Aí fica difícil de explicar. Ó, nós somos em 12 homens e uma mulher, mas o outro, até para falar que ó, Deus. não conseguiram. José sabia, mas é como se não é hora ainda de revelar, não é hora de eu falar. E como que se diz, olha, vocês têm outro irmão lá, tem um menorzinho também, o Benjamim. Então, da próxima vez que vocês vierem, vocês trazem o Benjamim. Porque senão não tem comida para vocês. E quando acabou o alimento, como se diz, o pai já vai ter que voltar lá no homem, lá, vai ter que voltar lá no rei, lá no governador. E o governador falou: se a gente não levar o Benjamim, não tem comida. E Jacó disse: mas eu já perdi um filho, agora eu vou perder o outro filho também. Ele falou: não, pai, olha. O Rubem falou: não, pai, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar. Eu vou levar ele e vou trazer de volta. E quando chega novamente lá no Egito, José vê de novo lá os 11 irmãos todos juntos. Ele começa a chorar no canto escondido, porque eram meus irmãos. Eles tentaram matar, mas eu amo. Eu estou aqui por eles, porque Deus me enviou antes para abastecer todo esse Egito e abastecer todos aqueles que têm necessidade. A minha vida e a sua vida também. A palavra de Deus está cheia de vida dentro. Você também. E nós levamos para aqueles que têm necessidade e fome da palavra de Deus, que nessa última hora está tendo falta de comida da palavra de Deus. A pessoa está com falta de alimento, não está tendo. É poucos lugares que você tem uma comida boa da parte do Senhor. Tem lugar que a pessoa nem come mais. É só apresentações, apresentações, apresentações. A palavra de Deus, é que o Senhor diz, está ficando escassa. Está ficando pouca comida. E nós temos que se apegar cada dia mais com o Senhor. Para ficarmos firmes como José, cheio de comida. E eu ainda posso abastecer o Egito e toda a redondeza aí, porque no Egito tem. Na minha vida tem, na sua vida tem também. Então todos que chegarem até mim, até você, ele vai comer, ele vai beber, vai se fartar, porque o Senhor nos encheu. O Senhor nos encheu. E nós olhamos que quando os irmãos chegam, ele coloca cada um por ordem. Rubem, Naphtali, Judá, tudo, data de nascimento, tudo certinho. Como se diz, como pode ser um negócio desse? Isso é o Senhor, irmãos, que faz tudo perfeito. E nós olhamos que quando está para se despedir, pega o copo do governador e põe na boca do saco do menor. Quem que é o menor? Benjamim. Quem que é Benjamim? Benjamim é filho de Raquel, irmão de José, que sobrou só os dois irmãos. Como se diz, ele está comigo aqui. E o pessoal começou a estranhar, porque está dando tanta coisa para esse Benjamim e nós estamos ficando de lado. Você vê, a pessoa ainda está com ciúme do irmão mais novo, ainda porque o outro está abençoando. E muitas vezes é assim também, a pessoa está abençoando nós, está com zóio gordo, está com zóio grande, não quer ver nós ser abençoados. E nós vemos ali o Benjamim recebeu tantas bênçãos do irmão. E quando vai embora, para lá na portaria, o saco está na boca do copo. O copo está na boca do saco. Roubou o governador e virou aquele alaude todo. Mas para que esse alaude? Não, porque nós vamos ter que reunir o povo novamente, trazer de volta, porque eu tenho que declarar quem eu sou e perguntar se meu pai vive e se meu pai está bem. Porque na primeira vez eles disseram: olha,
o nosso pai vive está bem. Como diz, eu quero confirmar novamente. Porque como se você já mentiu uma vez, já mentiu outra vez, e agora eu quero ter certeza. Porque esse amor que eu tenho é sincero, real e verdadeiro. E esse amor eu quero distribuir com você. E quando se assenta lá novamente, os 12, José tira todo aquele enfeite que o Egito usava e está dizendo: eu sou José, vosso irmão, o Zafenate Paneá, aquele que deu vida para vocês estar aqui. E eu quero que vocês voltem lá e traga toda a família de vocês. Olha aí, o amor, traga todas. São 70 pessoas, irmãos. 70 pessoas, imagina se eu vou vir para o Egito e José vai dar o quê? A terra de Gósen. A melhor terra que tinha no Egito na época era a terra de Gósen. Como se diz, as suas famílias vão morar aqui, o meu pai vai morar aqui. Sabe por quê? O Deus do céu guardou minha vida para abençoar as vossas vidas. Aleluia! Deus guardou a vida de para livrar todos da morte. Porque se José não está no Egito, todos iam morrer de fome. Não ia ter genealogia para vir Jesus Cristo de Nazaré. É a mesma coisa? Se Jesus não morre na cruz pela minha vida e pela sua vida, nós estamos condenados ao inferno e ser lançado num lago de fogo que arde para todo sempre. Mas a bondade de transformou milhares de vidas abençoadas e com um passaporte para a vida eterna. E nós olhamos que quando chega a carruagem lá para pegar Jacó e toda essa família, foi uma alegria. E quando ele chega no Egito, quando vê José, a Bíblia diz que o coração parou. Como se diz, morreu. O coração parou, como se morreu. Porque, como se diz, eu achei que não ia ver mais o meu filho. Estou vendo José, cheio de vida, um homem importante aqui no Egito. Sabe o que é isso? Isso é os cuidados de Deus para com as nossas vidas. E o sonho de José, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Teve que os 11 irmãos lá se prostrar. Os 11 na mesa com ele lá, eu sou José, Zafenate Paneá. E quando chega o pai, chega a mãe, é como se diz o pai, a mãe também está prostrada aqui. O sol e a lua. Isso é o quê? Os sonhos de Deus jamais vai ser frustrado na minha vida e na sua vida. Bastando, Senhor, eu quero, Senhor. Então Deus vai realizar na minha vida, vai realizar na sua vida. Eu não preciso de calendário para minha vida ser abençoada. Eu preciso ter uma comunhão com Deus. Eu preciso ter que ter uma oração com Deus. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Aí, aonde que eu estiver, tudo já deu certo. Posso estar no Brasil, posso estar na Europa, onde você for, colocar a planta dos pés, eu estou ligado nos céus. José estava em Hebron, depois foi para Siquém, depois foi para Dotã, depois foi para o Egito e foi governador do Egito. Que maravilha! Pensa, isso é o quê? Os planos de Deus. O povo de Deus morreu de fome? Não, Deus guardou. E Deus já tinha falado com Abraão lá atrás. Falou: o povo vai ficar cativo lá 430 anos. Deus falou com Abraão. Chegaram em 70 no Egito. E o povo de Deus é tão abençoado em produzir, em prosperar, que foi mais de praticamente 3 milhões de pessoas quando Moisés tirou do Egito. Um povo abençoado, um povo cheio da glória do Senhor. E a preocupação de Moisés quando estava tirando o povo, como se diz, eu tenho que levar os ossos de José daqui, porque ele tem que voltar lá para Hebron lá. Sabe por quê?
É a terra de Canaã, a terra perfeita, a terra viva, a terra que mana leite e mel. Nós vamos para lá. Mas para tudo isso acontecer, Deus sempre vai usar alguém tem que pagar o preço para que a sua vida seja abençoada. Assim como a vida de José, que ele pagou o preço e o povo foi abençoado. E a família de José foi abençoada também. Assim a minha vida e a sua vida também ela é abençoada. No nome de Jesus. O que eu preciso de felicidade? Não, eu sou feliz. Eu preciso de dinheiro? Não. Eu já tenho muito dinheiro, meu dinheiro está aqui, está no céu. Glória. Né? Porque muitas vezes a gente quer aqui na terra. Não, você coloca aqui, tudo aqui. Não. Aqui eu tenho que obedecer a Deus. E se eu obedecer a Deus, tudo que houver necessidade na minha vida, Ele vai colocar para me usar. Senhor, eu preciso de um automóvel, Deus sabe, Ele vai colocar na sua mão. Senhor, eu preciso de uma casa, Deus vai colocar nas suas mãos. Senhor, eu não tenho condições, mas Deus vai levantar uma terra para te abençoar. Sabe por quê? Ele é o dono do ouro e da prata. Né? Não preciso ficar fadigado, eu preciso, eu quero. E trabalho em 3, 4 empregos, e eu quero aquela loucura, aquela ganância. Não. Eu tenho que estar em oração. Porque se eu estiver em oração, eu estou em comunhão com Deus. E se eu estiver em comunhão com Deus, Ele tem poder para fazer de mim até governador, se Ele quiser. Se Ele quiser fazer presidente, Ele pode fazer. Não fez José o governador? Fez. Para livrar o povo dele. Sempre quando Deus tiver algum propósito, Ele levanta um na terra. Se Ele tiver um propósito para levantar um presidente, Ele pode. Porque todo o poder, todo o domínio está nas mãos do Senhor Jesus. Então, irmãos, não vivamos como os papos que queremos viver comendo, bebendo e nadando na lagoa, despreocupadamente com tudo. Daniel capítulo 8, versículo 25. Vivo despreocupado. Não, eu tenho que estar preocupado, eu tenho que estar olhando, eu tenho que estar vendo, eu tenho que estar vigiando, e eu tenho que continuar orando, porque aí eu vou estar conectado com o Senhor, e os sonhos de Deus vai ser realizado na minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelas nossas vidas, pela graça, pelo amor do Senhor. Agora nós vamos dobrar os nossos joelhos e agradecer, porque o Senhor nos trouxe e fez de nós o Isapenate que tem.